Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de ótica para o 9º ano. Dessa vez nós vamos falar de um efeito, um fenômeno muito comum, que é o fenômeno da miragem, que aparentemente ela é um tipo de ilusão de ótica que poucas pessoas no cotidiano sabem explicar e ela está estritamente relacionada com o efeito de refração. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender a situação no qual ocorre a miragem. A gente vai ver, primeiramente, a situação da miragem ocorrendo no ambiente terrestre, mas também pode acontecer no mar, no oceano, em ambientes marítimos, que as condições para que ele aconteça estão diretamente relacionadas às temperaturas do ar acima da superfície. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai imaginar uma situação bem exagerada agora. A gente sabe que num dia quente, o Sol consegue esquentar o solo, tá? E o solo, por condução, por contato, consegue esquentar o ar em volta dele. Esse ar por si vai acabar fazendo correntes de convecção, ele vai se movimentar aqui subindo. Mas, num panorama geral, se o dia for bastante quente, o ar nessa região próxima do solo está sempre mais quente do que o ar numa região mais afastada do solo, uma região mais acima. Então, a gente pode imaginar, nesse primeiro momento, que a gente teria uma divisão aqui ar quente e ar frio. Tá? E aí entra um novo conhecimento que você precisa ter. O índice de refração, tá? Ou seja, aquele valor que nós falamos que está associado com a velocidade da luz no meio, ele é diferente para ar com temperaturas diferentes. Isso devido à dilatação do ar, isso devido ao comportamento das moléculas dele, mas o que você precisa saber é que o ar quente tem um índice de refração menor do que o ar frio. E isso vai fazer com que qualquer raio de luz que venha fazer essa troca de ar frio para ar quente, ele sofra uma refração, tá? Principalmente de forma que ele afaste da reta normal, que é aquela reta perpendicular, perpendicular à direção à reta de separação entre os dois meios. Então, nesse primeiro exemplo, a gente está imaginando uma coisa bem exagerada, como se fosse um salto discreto aqui, ou seja, houvesse apenas ar quente e ar frio sobre o solo. Tá? Uma camada de ar quente, passa uma linha e tem uma camada de ar frio. Então, a gente consegue imaginar que haveria esse tipo de refração. Agora, a gente vai refinar um pouquinho esse pensamento. Bom, agora nós vamos ver que na prática não vai ser bem assim. Então, para a gente avançar um pouquinho mais no nosso raciocínio, a gente vai vir aqui para a ideia de que próximo do solo, a camada de ar vai estar bastante quente, bastante próxima da temperatura do solo. Eu botei aqui numa situação, supondo 50 graus Celsius num dia bem quente. Mas logo acima dela vai ter uma outra camada um pouco mais fria, e acima dela uma camada um pouquinho mais fria, e acima dela uma camada um pouquinho mais fria, e assim à medida que a altura à medida que você vai percorrendo essa altura, você vai tendo camadas cada vez mais frias, tá? Esse crescimento não é linear, e essa ideia aqui é um pouquinho, ainda está errada, mas já começa a mostrar o que vai acontecer. A gente está imaginando aqui pequenas camadas, tá? Mas ainda estamos imaginando que são saltos discretos, ou seja, toda essa camada tem uma única temperatura, toda essa outra camada tem uma única temperatura, toda essa outra camada tem uma única temperatura. Nessa hipótese, nessa situação, a gente conseguiria ver que um raio de luz, por exemplo, partindo dessa árvore, sofreria uma refração, ela afastaria da direção normal, aqui nessa superfície de separação entre esse ar um pouco mais frio com esse ar um pouco mais quente, então ela curvaria para o lado de cá. Então ela percorreria aqui e nessa próxima separação, nessa próxima mudança entre essas duas camadas de ar com temperaturas diferentes, ela sofreria mais uma refração. E aqui mais uma refração. Então você começa a perceber um padrão de que o raio de luz ele está constantemente mudando a direção dele. Tá? Agora a gente vai ver como que é realmente na prática. Ok? Bom, agora a gente vai trazer essa situação um pouquinho mais próximo da realidade. E em vez de a gente ter essas camadas de ar com temperaturas diferentes de forma discreta, ou seja, uma camada de ar com uma determinada temperatura, depois após uma divisão, uma segunda camada de ar com uma outra temperatura e assim por diante, nós vamos ter, na verdade, uma mudança de temperatura contínua no ar. Tá? Para cada altura aqui infinitesimal, para cada pedacinho de altura, a gente vai ter um pouquinho de mudança de temperatura gradual, tá? De forma que a gente tenha basicamente infinitas linhas de separação de camadas de ar, ou seja, o que vai fazer com que cada linha dessa produza um pedacinho bem pequeno de segmento de reta, no caso aqui do raio de luz, trocando de direção.
Ou seja, a gente vai ter infinitas refrações para esse raio de luz. Então, quando a gente analisar como que o raio de luz se comporta, agora ele não vai fazer aquele formato mais poligonal, aquele formato com vários segmentos de reta. Na verdade, se a gente pegar cada pedacinho bem pequeno, cada pedacinho infinitesimal desses segmentos de reta, nós vamos formar uma curva de refração. E aqui a gente vai chegar num ponto bastante importante. Logo no começo do nosso módulo de ótica, nós estipulamos o princípio de propagação retilíneo da luz, que a luz se propaga em linha reta. Isso é um dos princípios que nós assumimos. Mas logo nessa frase nós tínhamos a condição para isso acontecer, que deveria sempre que a luz se propaga no meio homogêneo. Por que isso é importante? Porque nós estamos lidando aqui exatamente com uma situação onde nós não temos um meio homogêneo. Por mais que toda essa camada aqui seja de ar, a gente tem que o ar quente tem um índice de refração diferente do ar frio. Então, isso aqui já não cai na condição de meio homogêneo. Nós temos um meio completamente heterogêneo, ou seja, um meio que tem diferentes índices de refração. Ele não tem um índice de refração único para toda essa região. Isso faz com que a luz não se propague em linha reta. E é isso que vai formar a situação da miragem. Porque nós vamos ter esse tipo de curvatura, tá? Nós vamos ter que o raio de luz que parte aqui de cima chega até o olho da pessoa vindo de um outro ângulo de incidência. Além disso, toda a situação nessa região aqui vai ficar um pouco confusa, porque esse ar, essa mudança de temperatura, ela não é estável, ela é inconstante. Então, você fica tendo mudanças de temperatura, porque o ar também se movimenta por convecção, então a gente fica tendo mudanças de índice de refração constantemente aqui, uma coisa bastante dinâmica, que é o que você consegue perceber, por exemplo, quando você olha numa estrada no horizonte. Quando você olha bem longe de você na estrada, você percebe como se no asfalto você conseguisse perceber o ar tremeluzindo, ou seja, todos os tipos de imagem que você está recebendo, das árvores atrás, da estrada mais à frente, eles ficam tremeluzindo, a imagem fica se mexendo como se você estivesse ali passando exatamente algum tipo de objeto na frente translúcido, que no caso é o ar quente, só que como ele fica mudando de índice de refração, a imagem não fica estável, você fica vendo a imagem tremeluzindo. E outra coisa que a gente vai precisar analisar é que o que mais importa aqui para a gente entender como que é a formação da imagem para a pessoa na perspectiva do observador, é como que esse raio de luz incide nele. Tá? E uma última coisa que eu vou falar aqui é que o que acontece aqui nessa parte que gera, faz essa curva aqui, principalmente essa parte da luz começar a ir para cima, é porque, dada o ângulo de incidência e as infinitas refrações que vão ocorrer aqui nesse processo, vai chegar num ponto aqui que o ângulo de incidência é tão baixo que praticamente não há refração para baixo, ou seja, a luz não consegue continuar no caminho descendo, no caso, indo para baixo por essa incidência. E ela começa a passar horizontalmente. E após isso, ela começa a refratar para cima. Tá? Ou seja, esse é um efeito que se chama reflexão total. A gente não vai entrar nesse processo aprofundadamente, isso é uma coisa que vocês vão ver mais para frente, mas o importante é perceber que isso aqui é uma consequência das infinitas refrações, cada vez com um ângulo de incidência menor, o que vai fazendo essa luz curvar até esse ponto, ok? Bom, e aí como é que a gente vai ter agora, finalmente, a formação da miragem, a formação dessa ilusão de ótica? A gente precisa relembrar como é que nosso olho produz imagens, como é que nosso cérebro forma imagens através da visão. A gente recebe a luz do objeto, a reflexão do objeto pelo nosso olho, porém uma coisa muito importante aqui é a geometria da ótica. A gente sempre leva em consideração, automaticamente o nosso corpo leva em consideração o ângulo de incidência desse raio de luz. Através dessa incidência, através dessa reta de incidência, por experiência e por questão até de instinto, o nosso corpo produz, o nosso cérebro produz uma imagem referente a um objeto que esteja naquela direção de incidência. Tá? Lembrando que a gente está falando aqui da reta de incidência. Ou seja, quando o raio de luz chega até o nosso olho, por mais que ele tenha passado por toda essa curva, a única parte que a gente tem controle é essa parte da incidência do raio de luz no nosso olho. E as informações que o nosso cérebro tem, no caso, é apenas que o raio de luz chegou nessa direção aqui. Eu desenhei essa reta tangente para facilitar, para entender que ela chegou nessa direção. O que o nosso cérebro vai fazer é projetar que, se o raio de luz chegou nessa direção, prolongando aqui essa direção,
a gente deveria ter, aqui no caso, a copa da árvore, aqui a parte de cima da árvore, aqui embaixo. Ou seja, abaixo da linha do chão, que nós conseguiríamos ver aqui visivelmente a linha do chão, mas está abaixo da linha do chão, tá? Como a gente ainda tem essa situação dos índices de refração ficarem variando, a gente vai ver essa imagem bastante tremeluzida e é possível até que a gente consiga ver a árvore de uma forma direta. E aqui que entra a questão da miragem. Diferente do que a cultura popular dissemina, a questão da miragem não é como se você estivesse vendo uma ilusão completa formada no horizonte. O que acontece na miragem que que leva até a ser um pouco perigosa na situação de deserto, etc., é que o que a gente vê é basicamente como se fosse um reflexo da imagem de alguns objetos. Às vezes você pode ver até o reflexo das nuvens que estão no céu, do própria cor do céu, refletida no chão. E aí o nosso cérebro, ele sempre tenta compensar essas ilusões de óticas. Como assim? A gente sabe que a gente não simplesmente tem nuvens no chão, a gente não tem a copa da árvore abaixo do chão. Então a gente vai tentar compensar isso com alguma coisa mais próxima, por exemplo. Como que a gente pode ver alguma coisa refletida no chão? A gente também não convive no cotidiano com espelhos espalhados pelo chão. Porém, existe um tipo de situação onde a gente consegue ver esse tipo de reflexo, que é exatamente quando você tem uma poça de água no chão que produziria esse reflexo. Então, o nosso cérebro ele compensa essa ilusão mostrando para a gente uma coisa muito semelhante a uma poça de água. Nós vemos esse reflexo e nós associamos que isso deve ser causado por uma poça de água. E dependendo da situação que você estiver no deserto, você estiver num local muito quente, perdido, precisando de água, você vai olhar aquilo ali e vai ter certeza que você está vendo uma poça de água, o que vai fazer com que você encaminhe nessa direção. Tá? E aí entra numa outra coisa que nós não falamos. Esse tipo de efeito ocorre não nessas proporções que nós desenhamos. Ele ocorre num afastamento bem maior do que a gente está colocando aqui no quadro, ou seja, a distância entre o homem e a árvore será bem grande, bem maior do que as alturas deles. Isso faz com que a gente só perceba esse efeito em distâncias grandes. Ou seja, se a pessoa vier andando nessa direção, iludida com a situação de aqui ter uma poça de água, quando ela vai chegando perto, essa ilusão vai sumindo. Porém, ela vai vendo mais ainda no horizonte um outro tipo de refração, um outro tipo de curvatura, o que vai fazer com que ela tenha uma segunda miragem e também veja que, não, agora essa poça de água está mais longe. Então, dependendo da situação que a pessoa esteja, ela vai continuar andando sem destino e ela vai acabar se perdendo. Isso tudo devido a esse efeito, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.